Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde a teu Pai muito bondoso, pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Palavras do hino 213 do Hinário Luterano, em que o autor nos convida e te convida a louvar ao Senhor que te fez de uma forma maravilhosa. São palavras que lembram o Salmo 139, que o Senhor nos criou já no ventre de nossa mãe de forma assombrosamente maravilhosa, uma forma maravilhosa de nos criar. E uma pergunta: será que alguém que está doente, terrivelmente doente, pode cantar este hino? Pode louvar ao Senhor que lhe criou de uma forma maravilhosa? Será que os leprosos, que estão vestidos de uma doença terrível, podem cantar este hino? É claro que sim. E a história dos 10 leprosos, que nós temos em Lucas capítulo 17, ela é maravilhosa, porque eles têm Jesus. Porque eles têm Jesus em suas vidas. O evangelista Lucas nos escreveu o seguinte: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. De caminho para Jerusalém. Jesus está caminhando para Jerusalém, onde acontece a sua morte, a sua ressurreição. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Eles estavam longe de Jesus. E quando estou longe de alguém, eu preciso gritar para que a pessoa me ouça. Essa pessoa é Jesus. Eles estavam de longe, estavam afastados da sociedade, de suas famílias. E os leprosos naquele tempo deveriam viver fora da cidade, em cavernas, em buracos, longe do culto, longe da palavra, longe do templo. Eles gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Kyrie eleison. Tem compaixão de nós. Eles chamam Jesus de Jesus. Eles sabem quem é aquele homem que está passando por ali. Eles têm uma oportunidade. Ele está longe. E eu não posso chegar perto porque eu sou um leproso, mas eu posso gritar. E Jesus tem ouvidos bem atentos para quem grita para Ele. Jesus ouve muito bem. Jesus ouve o grito dos leprosos. E Jesus diz assim para eles: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Quando alguém estava leproso no Antigo Testamento, estava com essa doença que dava na pele, quando estava curado, deveria se mostrar aos sacerdotes. Era um rito isto. Ou seja, já chegou o tempo da cura deles. Eles já estão no tempo de se mostrarem aos sacerdotes. Ou seja, eles ouviram de Jesus que já poderiam se mostrar aos sacerdotes. Ou seja, vocês já estão curados. É isto que Jesus diz. E aconteceu que indo eles foram purificados. Eles foram curados. Eles creram na palavra de Jesus. Mostrem-se aos sacerdotes. Ou seja, eu já estou curado. Eu posso ir até os sacerdotes, me mostrar para eles. Mas um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Ele louva a Deus em alta voz, aonde? Aos pés de Jesus. Como é bom estar aos pés de Jesus. Os pés de Jesus é lugar de louvor, de glorificá-lo, porque Jesus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem que ouviu o lamento, o grito de socorro dos leprosos, mas apenas um deles voltou, e era samaritano. E então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Jesus ama os 10. Onde estão os outros 9? Onde estão? Isso é muito interessante. Um deles voltou para agradecer. Como é bom viver com gratidão. Você já percebeu como faz mal ou
por exemplo, quando nós nos aproximamos de alguém que vive reclamando, como a gente pode até estar feliz, mas quando se aproxima dessa pessoa, de uma pessoa que vive reclamando, parece que nós temos que esconder o nosso sorriso e entrar naquele clima pesado, nebuloso, triste. A pessoa que só reclama da vida, a minha família, tá quente demais, tá frio demais, o governo, o trabalho, e a igreja, ninguém quer saber da igreja. Parece que é um mar de lamentações, de tristezas, em que as pessoas que reclamam nos convidam a participar. Como é ruim. Mas Jesus diz para ele, né, que este estrangeiro que voltou para agradecer, para prestar este culto a Deus, Jesus diz: levante-se e vá, a sua fé salvou você. A fé que o leproso tem salva ele da morte eterna. E os leprosos poderiam ter uma ideia assim de que eles estavam sendo castigados também. Então a cura da sua lepra é a certeza: Deus está do meu lado, Deus está comigo, Deus me ama, Ele me ouviu, Ele mandou eu me apresentar aos sacerdotes, eu confiei nesta palavra. Nós fomos até lá. Os 9 que não voltaram ainda poderão ter tempo para agradecer, porque Jesus morreu por eles, Jesus se lembra dos ingratos, Jesus ama os ingratos. Isso é uma coisa absurda que eu estou falando. Jesus ama aqueles que não lhe agradecem. Porém, este voltou para agradecer. Ele tem um coração feliz. Houve um milagre em sua vida. Ele pode voltar para a sua família, para o seu trabalho. Ele pode voltar para o culto, para o templo. Ele está glorificando a Deus em alta voz. Ou seja, assim como ele gritou forte: Jesus, mestre, tem compaixão de nós, tem compaixão de mim. Agora ele usa a mesma força, ele usa o mesmo ar, as mesmas cordas vocais para glorificar o seu Salvador. Como isto é maravilhoso, como isto é bom. Agora ele também pode cantar, como sempre pode cantar, né? Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso. E isso é interessante. Será que nós, mesmo doentes, mesmo com uma doença terrível, mesmo com o nosso corpo se acabando, podemos cantar este hino: louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso? De repente eu posso olhar para mim mesmo, para a lepra que existe em mim, para as marcas do pecado, para as tristezas que a vida me impõe em minha vida. E será que eu consigo louvar ao Senhor por me fazer maravilhoso, de uma forma maravilhosa? Mesmo assim eu posso cantar este hino se eu tenho Jesus. O leproso, ele é um ser, uma criatura maravilhosa, porque ele tem Jesus. E aquele que tem Jesus tem cura, tem perdão, tem salvação. Seja nesta vida ou na eternidade, aquele que tem Jesus será purificado, será curado. Isso é uma coisa maravilhosa demais. Porque mesmo não vendo, nós podemos crer que o nosso corpo será purificado das marcas do pecado, pela presença de Jesus em nossa vida. E pela fé podemos ter esta certeza já e viver com o coração grato. E aí é bom lembrar, né, quando Jesus fala do reino dos céus, como que é o reino dos céus? Os cegos enxergam, os coxos, os aleijados andam, né, os mortos ressuscitam e os leprosos são purificados. A presença do reino de Deus, o reino de Deus é onde os cegos enxergam, os leprosos estão limpos, os surdos ouvem e assim por diante. E o reino de Deus já veio em minha vida e ainda vai vir. Por isto que eu posso cantar: louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. E isto é maravilhoso,
O leproso tem Jesus em sua vida e você recebe Jesus também por meio desta palavra. Jesus jamais deixa de ouvir aquele que grita pedindo compaixão. Jesus tem os ouvidos atentos aos humildes de coração. E aos pés de Jesus é o lugar de cada cristão, de cada um dos seus filhos. Amém. Te convido a orar. Querido Senhor, obrigado pela compaixão que Tu me dás diariamente. Obrigado pela Tua morte e ressurreição por mim. Obrigado pela Tua palavra que opera milagres em minha vida. Cuida sempre de mim, da minha família, para que eu Te louve pelos séculos dos séculos sem fim. Amém. Bênçãos de Deus em sua vida.